muito bem-vindos. Hoje eu recebo aqui minha amiga querida, atriz Eliane Carvalho, professora de dança flamenca, atriz que eu tive o prazer de conhecer há 11 anos atrás, quando nós fizemos juntos o espetáculo A Marca do Zorro, um espetáculo de ação, de aventura, que formou uma grande família, e é um prazer te receber aqui hoje, Lili. Muito boa noite, muito bem-vinda, e obrigado pelo carinho e pela presença. Também estou muito feliz de estar aqui com você, né? Da gente também lembrar um pouco desse trabalho que foi tão bacana, né? Que foi tão importante do ponto de vista também do desafio que ele tinha, né? Dos atores terem que dançar flamenco, fazer parkour, a gente aprendeu esgrima. E eu acho que dentro dessa dificuldade que o trabalho trazia, a gente foi criando essa união, né? Tanto que existe essa conexão até hoje, né? E então houve essa sintonia. E eu acho muito bacana, assim, nesse tempo de pandemia, justamente 10 anos depois da estreia, a gente está aqui nessa conversa, né? Eu acho que isso já traz um pouco do que você me pediu para a gente estar conversando hoje, que é essa prática das artes cênicas a partir de uma afetividade, né? Que o ator ele precisa ter essa consciência de que ele é um corpo em cena complexo, né? Então, quanto mais afetividade a gente traz, não só para a preparação corporal, né, que é um dos trabalhos que eu faço, como para a gente levar para a cena, né, como intérprete, a gente ter esse compromisso com a gente mesmo, né? E ainda mais nos desafios que a arte vem enfrentando, né, nesse tempo de pandemia, desse questionamento dessa profissão. E, na verdade, quando a gente sente esse chamado, a gente não consegue viver sem, né? Se confunde com a própria existência. Então, acho que o fato da gente estar 10 anos depois de uma estreia, relembrando isso, e tendo essa conexão, isso vem falar um pouco dessa importância nesse momento de pandemia, da gente refletir sobre essa afetividade que o processo artístico precisa, né? Para que a gente se sinta livre para manifestar cada vez mais com inteireza o nosso trabalho. Que lindo, Lili. Você falou de uma forma tão feliz e sensível sobre o trabalho do ator, sobre o trabalho do artista. E é isso, né? A afetividade que constrói os laços verdadeiros e prósperos da vida, em todos os sentidos. E na arte não podia ser diferente. Eu só quero, antes de eu dar o pontapé e seguirmos, vocês estão vendo a imagem granulando, alguma coisa assim? Porque daqui eu estou vendo a imagem da Lili granulando, da Eliane, e se vocês estiverem vendo aí também com algum tipo de interferência, eu vou mexer aqui na... Para você tá tudo bem, Lili? A sua imagem, a minha? É? Só porque senão eu vou mexer aqui na conexão para ver se... Porque para mim tá dando uma... Eu nem estou no Wi-Fi para justamente estar no 4G, que é mais estável. Deixa eu mudar aqui então, se travar um pouquinho, porque aí eu acho... Mudando aqui a internet, está mudando, deixa eu mudar aqui a conexão. Vamos ver se a gente consegue alinhar aqui a imagem melhor. As pessoas estão dizendo que a imagem da Lili está com alteração. Eu estou mexendo aqui, vamos ver se a gente consegue retomar aqui uma imagem comum. No Wi-Fi, será que melhorou? Isso, eu mudei também mudei o meu aqui pro... É porque a transmissão é minha daqui, né? Eu também joguei o meu aqui no 4G, saí do Wi-Fi, porque tem essas variações, né? Ainda mais porque sexta-feira hoje. Você me fala o que aconteceu, porque aí eu fui, porque falaram que eu estava... Não, tá tranquilo. Para mim, a princípio, está tudo bem. Para mim, a princípio, está tudo bem agora. Qualquer coisa a gente vai ajustando. Enfim, a tua fala foi tão especial, falando desse trabalho que foi muito relevante nas nossas histórias, eu acredito que na sua também, porque foi muito marcante, foi muito intenso, né? O espetáculo, como eu falei, é A Marca do Zorro, para aqueles que não assistiram, direção do Pedro Vasconcelos, produção do Pedro Vasconcelos e do Marcelo Faria, um espetáculo de ação, de aventura. Nós éramos 26 atores em cena no primeiro momento, depois ficamos 25 atores, com Thierry Figueira, Priscila Fantin, Tadeu Mello e um grande elenco que nós tínhamos o prazer de fazer parte. E aí depois que nós tínhamos marcado, Lili, o nosso bate-papo, eu me dei conta de que estamos completando 10 anos que nos conhecemos, e 11 anos que nos conhecemos e 10 anos da história do Zorro. Né? E aí eu resolvi trazer essa live hoje como um presente para os nossos amigos que tanto vibram
e relembro a história com tanto amor. E uma sequência, eu estou programando outras lives aí para a gente poder falar do Zorro. E aí você falou sobre o flamenco e a essência da preparação corporal e a intensidade do trabalho do preparador corporal, ainda mais quando é um trabalho muito específico. E aí eu queria criar uma brincadeira com você e já eu vou trazer alguns objetos aqui para o nosso bate-papo hoje. Eu queria que você falasse um pouco da força do flamenco. Eu trouxe aqui um objeto muito marcante para a gente falar sobre isso. Opa! Esse leque lindo, Eu tenho que eu não sei se você... aí. Já que você uma abriu, delícia. Um outro. Oba! Olé! Que delícia. Mas, na verdade, o que você me perguntou sobre a preparação? É que eu me perdi. Queria que você falasse um pouco para as pessoas do flamenco, né? As pessoas que não conhecem a dança flamenca, que tomassem um pouquinho mais de intimidade com a história do flamenco, com a natureza da cultura espanhola e a importância do flamenco na cultura espanhola. Você ficasse à vontade para fazer uma primeira abertura aí sobre o flamenco em si. É muito legal poder falar um pouquinho do Flamengo, porque eu acho que muita gente não conhece ainda o que é, né? Assim, a gente identifica com dança espanhola, as pessoas normalmente identificam logo com a castanhola, né? O que fica no imaginário popular ainda é o folclore, né? E o flamenco é uma dança muito complexa, que é estudada hoje no mundo inteiro. Assim, nesse cenário de pandemia, a gente tem feito conexão com todos os artistas do mundo inteiro, fazendo colagens coreográficas, assim. Então, é uma dança que expandiu para o mundo. Então, na verdade, ela surgiu na Espanha, só que ela é uma amálgama de muitos povos, né? Dos ciganos que ali estavam saindo, né? Da África, dos povos indianos, dos povos judeus, né? Os judeus que estavam no sul da Espanha. Então, assim, na verdade, o flamenco, ele é uma grande mistura de povos que estavam ali precisando de um grito de liberdade. Eram povos que não tinham voz. Por isso que você vê tanta força nessa dança, porque é uma voz, é um grito de liberdade, né? Então, dentro da dança flamenca, se você for ver, a gente tem mais de 100 ritmos. É como se a gente olhasse para a dança brasileira, que a gente tem maracatu, frevo, samba. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sim. E ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente também tem o folclore, que não chega a ser uma dança que você vai desenvolver um trabalho, mas ele tem uma movimentação, né? Então tem essa diferença entre folclore, movimentação e danças que você realmente vai desenvolver. E hoje em dia, o sapateado que a gente faz com o pé no flamenco é muito, muito complexo. É como se fosse um solo de bateria. E tem ficado cada vez mais. Porque como não é uma dança catalogada, ela vai respirando com a vida, né? Então, ela está em constante movimento, né? Então, você vai vendo o movimento dos artistas, criadores atuais. Uma das coisas que eu acho mais legais do flamenco em relação às artes cênicas é que no flamenco você vai encontrar a sua harmonia, ou você vai encontrar a sua possibilidade, ou você vai encontrar a sua voz, quanto mais você seja você. Então, aquele famoso olé, né? Quando você diz para alguém olé, quando você diz essa pessoa é muito flamenca, é porque ela está sendo muito ela. Então, eu sinto que essa inteireza que o flamenco vai levando a gente, né? E o trabalho de braço, enfim, é muito potente para o trabalho do ator. Essa parte de ancorar, né? Que foi uma das pesquisas que eu fiz quando eu fiz a pós-graduação na Angel Viana, né? Eu terminei a pós-graduação de preparação corporal escrevendo o flamenco como uma ferramenta possível para os atores, né? De preparação corporal. Não como dança, né? Não como uma possibilidade de se aprender essa dança, mas como uma possibilidade de pegar seus atravessamentos tão poderosos sobre ter uma voz, sobre ter liberdade de ter uma voz, né? O que é mais importante num processo de montagem? O que é o sonho de qualquer diretor e preparador? Que os atores tenham voz, né? Quanto mais voz, mais conversa, mais escuta, né? Sim, mas às vezes a gente sente processos tão desafiadores, difíceis, né? Desses encontros que às vezes vão deixando marcas musculares, né? Um pouquinho depois da pós-graduação, eu fiz mestrado em estudos contemporâneos das artes em dança. E nessa área, eu comecei a estudar memória celular. Por isso que eu estava falando tanto do afeto.
Porque esse afeto, ele fica gravado na nossa musculatura, né? Ele é uma realidade, assim. A gente sabe 5% sobre tudo. Tudo que a gente pensa é 5% da gente. E quando a gente entra em cena, a gente usa os 95%, é bastante inconsciente. Então, se no jogo da preparação, se no jogo da montagem eu não vou encontrando segurança para manifestar tudo isso, a gente também sofre, né? Quando está na Sim. coxia, quando está nesses processos, né? Eu sinto que a gente tem que buscar processos mais saudáveis, que tragam prazer, né? Tragam prazer nessa busca. É desafiador, é um deserto, né? A gente sabe que a construção de um trabalho, tem esses silêncios, né? Esses vazios que a gente vai preencher, né? Faz parte. Mas eu sinto que a gente precisa... Eu tenho tentado trazer isso nos meus trabalhos, por isso eu tenho usado muito aromaterapia também. Eu sinto que os óleos essenciais vão ajudando a soltar essas camadas do inconsciente, né? E sempre para tentar, isso não só como preparadora, com os alunos lá do Estúdio Gesto, que ainda não falei, mas eu tenho uma escola de flamenco, né? Então, lá nessa escola de flamenco, a gente sempre prioriza esse lugar do intérprete, porque é o intérprete que vai emanar algo que vai acontecer. Seja uma dança, seja uma cena, né? Seja tocar um instrumento. Se no fim o processo é o mesmo, né? Então eu sinto que a gente precisa ter mais acolhimento, e sobretudo a gente com a gente mesmo, né? Porque o pior algoz somos nós, né? Nessa autocobrança, né? Não tem fantasmas externos, somos nós, que a gente está ali no ensaio, acha que tinha que ter dado mais, né? Então eu sinto que esses trabalhos de revisão dos nossos processos de criação são muito importantes nesses tempos de pandemia para a gente refletir sobre o nosso prazer, né, de estar em cena. Isso é um lugar que eu acho que é sagrado, que não pode ser tocado, sabe? Que se confunde com a vida, né? É uma sensação de vida, né? Essa pós-espetáculo. Outro dia até vi um vídeo de um show, foi a primeira vez que eu falei, gente, que vontade de estar em cena, né? Que vontade de estar trocando, né? Essa pulsação. Então, eu acho que a gente está tentando criar outros meios e faz parte do nosso trabalho. O trabalho do artista é criar novos mundos. Então, a gente está sendo desafiado a isso, né? E eu acho que É lindo. é isso. Sim, é lindo o que você está falando, Lili, porque eu particularmente também admiro muito o trabalho que você faz, porque você entende a arte com essa conexão que vai além do físico e entra no metafísico. Né? Você sempre que falou do flamenco para nós, para quem não sabe, o trabalho que nós nos conhecemos, ele englobava, né, aventura, ação, e se passava na Espanha, lá do século XIX, e aí nós tivemos aula de dança flamenca com a Lili, que fazia como atriz e também era professora de dança, e tivemos também outras preparações paralelas, e você sempre trouxe essa essência de que o flamenco é uma dança, né? É uma manifestação artística que tem uma relação absoluta com cada um, como você bem falou, e com esse sentimento que move a expressão a partir do sapateado, das palmas, da presença em cena. Né? Você quer falar um pouco sobre isso? Quero. Eu acho que isso para quem ainda não assistiu, né? O Flamengo tem um texto que eu recomendo muito aqui, quem estiver assistindo depois leia, que é um texto da Clarice Lispector, maravilhoso, né? A nossa grande escritora, que se chama Espanha. É só buscar lá, A Descoberta do Mundo, Espanha, Clarice Lispector, que vai aparecer. E nesse texto ela diz que o Flamengo é o triunfo mortal de viver o que importa. Pensa que lindo isso, né? Que outras danças são a nostalgia da coragem, essa dança é a coragem. Né? Então, se a gente for pensar sobre... E naquele momento que eu encontrei com vocês, há 10 anos atrás, eu era outra pessoa, porque nesse meio tempo eu virei terapeuta alquímica, né? Eu fiz várias formações de física quântica, eu fui ficando muito interessada sobre esse lugar da imaterialidade, mas que cria realidade no músculo, né? Você faz uma torção, você adoece, você vê nitidamente quando alguém não está bem num processo, ele sente uma dor, ele cai, né? A gente vai criando realidade no nosso corpo. A física quântica explica isso claramente, né? Que pensamento cria realidade. Então, sim, se a gente está em cena e às vezes algumas cenas não vão fluindo, é um campo, ali é um campo energético.
Então, a gente não pode atuar só num ponto do campo, você tem que atuar no campo inteiro, né? Então, eu Sim. sinto que a tendência é que a gente olhe para as práticas das artes cênicas com esse cuidado, né? Porque a gente sai muito tocado de uma peça e a gente não vai poder perder essa experiência de vida, porque, né? É tão bom, é diferente de você ver uma peça ao vivo, você lê a peça, né? Existe algo que acontece naquela troca de partículas, né? Até os filósofos mais radicais, já no final do século, começaram a dizer qual é o lugar da cena. Tem um que eu amo, José Gil, também recomendo demais que leiam. E ele diz que o lugar da cena, no teatro pós-contemporâneo, na dança pós-contemporânea, qual é o lugar da cena? Se a gente está fazendo cena aqui, eu até com um amigo numa live, você fez uma cena também, uma peça. Então, assim, qual é o lugar da cena se não o lugar da conexão? E o que faz conexão? Isso é um desafio. Né? É um Sim. desafio real, porque às vezes a gente está amparado num lugar de materialidade onde também não tem conexão. Né? E eu acho que uma das perguntas interessantes para a gente pensar sobre pós-pandemia é se eu tinha muita presença cheia de ausência, e agora, no meio da ausência, eu vou buscar nessa presença o que não tinha, eu não vou encontrar. Perfeito. Porque a presença é interna, né? São processos Sim. internos de inteireza. Eu não posso estar presente se eu não estou inteiro. E eu nunca vou estar inteiro se eu não estou seguro. Seguro com aquele processo, com aquelas pessoas. Talvez tenha sido isso, por exemplo, uma chave desse trabalho. A gente conseguiu essa afetividade. Acho que o Pedro trazia muito isso também, né? Ele trazia isso na direção, essa ideia de grupo, né? Ele fomentou com a paixão dele por aquele trabalho essa conexão, né? Ele pautou o trabalho por isso, né? Então, sim, família. Então tem uma coisa de quem comanda tem que trazer a energia que é principal. E isso é muito importante. A gente vê as responsabilidades que a gente tem em todos os processos que a gente está. Eu tenho pensado muito na presença na pós-pandemia, pandemia. De fato, o que é presença? Se eu, às vezes, vou ao teatro e não quero te ver, não há presença, eu não estou disponível. Lindo. Né? O que cada espectador Lindo. pode ver? Tem um outro teórico que eu adoro também chama Hubert Godard, um francês maravilhoso. Ele diz: quando toca o terceiro sinal, a plateia está tão ansiosa quanto os atores. Todos os vetores estão desorganizados, né? Porque você pensa, será que valeu a pena? Será que eu vim? Que dia que você teve? Você teve um dia maravilhoso. Qualquer coisa que você vê, você vai amar. Você teve um dia péssimo, você não está disponível, né? Pode ser que você seja chamado. Então, esses vetores de encontro, eles são construídos, por isso é tão bonito as artes cênicas, né? É uma arte de um fazer muito frágil, igual viver. Então, todas as coisas que a gente trabalha como autoconhecimento, eu sinto que elas valem para as artes cênicas, porque é um espaço de vida. E se não tem vida, não tem presença, né? Porque fazer bem, ter força não é ter presença, né? Presença, eu acho que a presença, pelo menos hoje, para mim, a gente pode ler quando a gente sentiu essa presença, a gente sentiu esse prazer de estar em cena, sabe? Eu acho que esse é um bom filtro para nós como artistas, sabe? Tem que ser bom para nós. Nunca vai ser bom para você se não foi para mim. Não tem como. Porque não é... É muito lindo. Desculpa te interromper, Lili. Termina, Não, pode desculpa. falar. Pode falar. É muito lindo isso que você está falando, porque você está trazendo a colocação sobre a presença num lugar, né, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que está inclusive me esclarecendo sobre a experiência recente que nós fizemos com a apresentação de uma adaptação do nosso trabalho por aqui, né, Na Hora do Adeus, que foi no último domingo, e nós não tínhamos a ideia de que forma iria se desenvolver e acontecer, só que nós criamos uma programação com as pessoas, né, de que nós buscássemos aproximar as pessoas ao máximo da experiência presencial, né, que se organizassem em relação ao horário, que fossem para um local silencioso, que apagassem as luzes, que colocassem o telefone na horizontal, colocasse um fone de ouvido, se preparasse para aquela presença, para aquela conexão, para que nós estabelecêssemos juntos aquela grande simbiose, né? E essa foi a proposta. Nós não sabemos exatamente, recebemos muitas mensagens, quem exatamente seguiu esses procedimentos, mas o surpreendente, Lili, tiveram pessoas que assistiram no teatro e vieram dizer que
foi até mais emocionante do que no teatro a experiência online. Tudo bem que a gente sabe que o recorte aproxima, né? Então a Eu gente, acho que é a disponibilidade, né? E é muito legal a gente não excluir um ou outro, né? Se a gente tem uma visão abundante da vida, a gente, claro que não vai excluir a presença das artes cênicas, porque a gente é louco por isso, a gente gosta de encontrar. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer diferente, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que sair. Uma das coisas que eu tenho estudado e que a física quântica fala muito sobre isso é a gente saltar desse pensamento da dualidade, né? As pessoas falam, eu gostei da peça, não gostei. Isso não é real. Tem coisas que você gostou, tem coisas que você não gostou. Isso não é um valor em absoluto, né? Nem a sua experiência é isolada do todo. Então, eu acho que até quando... mesmo porque o gosto é muito particular, muito pessoal, muito Você pode abstrato. falar, não me tocou, né? Assim, mas assim, a gente precisa sair, inclusive entre colegas, dessa expressão de valor absoluto. Porque isso não é real, né? Trazer essas verdades, né? É bom ator, não é bom ator. Como você pode avaliar uma pessoa assim? Você não está no É, processo dela, né? Então, assim, normalmente quando a gente olha e rotula, a gente está indo... Tudo bem, é uma verdade de mundo e você pode querer funcionar nela. Você também tem esse direito. Mas eu sinto que a gente vai precisar ter um olhar mais amoroso. Amoroso não como condescendente. As pessoas, elas confundem as coisas, né? O olhar amoroso é o olhar inteiro, né? O outro é que é o sim. rotulador. Livre Então, de julgamento. Livre de julgamento. encontrar, você não sabe mais quem é, né? Você encontrou, sei lá, 10 anos, você não sabe quem é. Então, você não pode achar que aquela pessoa é a pessoa que você conheceu. Ou você fez um processo, foi de um jeito, vai ser de outro, né? Se dar essas chances de olhar. Isso tem a ver com presença, sabe? Porque senão a gente confunde presença com performance, com ser bom, né? Eu sou o Sim, cara que garanto presença. Para começar, presença tem a ver, para mim, hoje em dia, com vulnerabilidade, não com segurança. Eu acho que sim. você vai ser mal presente quando você aceitar a sua vulnerabilidade, né? O Flamengo tem uma coisa super interessante que é o tablado, né? O tablado é uma das práticas de flamenco que, inclusive, agora na pandemia está correndo perigo, né? De fechar todos os tablados e tal. Enfim, tá uma maior conversa sobre isso. E o que eu sinto? No tablado, você tem um guitarrista que olha, para quem nunca viu, ele toca olhando para o pé da bailarina. Então, quem dá o comando é o pé da bailarina. Então, ele já está colado no pé da bailarina, né? Escuta. Se for uma escuta com a cabeça, é o que diz a física quântica, que o viewpoint já fala disso, né? Se eu te escutar com a cabeça, eu vou 5 segundos depois, já vou atrasado. Eu tenho que te ouvir a partir de outras reações, que são a pele, enfim, o campo. E então ele já toca olhando para o pé da bailarina. O cantor vai improvisar. As palmas estão acompanhando. Então você não sabe o que você vai dançar, também não é ensaiado. Então é um exercício de improviso que o teatro está bastante acostumado, só que tem um compasso musical, tem regras e tem convenções para todo mundo se entender. Então é uma experiência sempre de vulnerabilidade, porque se você tentar controlar, você não consegue dançar, né? Sim, sim. Então, tem um fluxo, claro. Então, assim, a gente conversa muito com os alunos, né? Dando dica de como fazer suas primeiras improvisações. O flamenco é uma dança de improvisação, ele é uma dança de pulsão de vida. Existe a do teatro. A do teatro é coreografada, é toda arrumada. A gente até fez agora em dezembro lá no Clara Nunes, foi lindo. Espetáculo A Flor da Vida. Essa é outra experiência, né? Você faz muito requintado, com violino, com trombone, você faz arranjo, é uma outra experiência. Mas o flamenco, ele vem do chão, ele vem da terra. Ele é uma dança de rua, como o samba, né? Tem pulsão de vida. As danças de rua, elas têm essa pulsão de vida. Por isso que eu acho que é alimento para as artes cênicas. Porque as artes cênicas é vida. Sim, Porque, por isso que sim. está todo mundo ali presente, né? Você precisa desse sangue, né? Então, eu acho que o Flamengo ele traz essa capacidade da gente se sentir vulnerável. Então, assim, acho importante, porque a gente fica. Às vezes a gente fala da presença, fala das capacidades, e é como se a capacidade fosse algo que você vai conquistar e ficar estabelecido. E isso não é verdade, né?
quanto mais você aprende no ofício de ator, mais vulnerável você sabe sem ficar. Para achar esses Sim. espaços de criação, de sutileza, de escuta, de descoberta sobre você mesmo, né? O quanto esse trabalho pode revelar coisas para mim que eu não conheço de mim mesmo. Por isso é bom Sim, fazer arte. Não para ser quem a gente sim. já sabe que pode ser. Que lindo, Lili, que lindo essas palavras e essa reflexão. E pegando um pouco até de tudo isso que você está dizendo, eu queria te fazer uma pergunta agora sobre o momento que nós estamos vivendo, né? Você falou sobre presença, sobre controle. De que forma você está lidando, você como preparadora de atores, né, a partir da preparação corporal, com relação ao teu estúdio? Como é que você está lidando com esse momento de distanciamento, de reclusão? Como é que está essa tua dinâmica? Como é que está a tua vida profissional e pessoal diante dessa reviravolta que a nossa vida tomou? Então, foi uma loucura, porque no caso de ter uma escola de dança, pensa, a gente foi do dia para a noite, né? Tem até uma coisa interessante. No dia, a primeira notícia que a gente teve que poderia fechar, né? Que foi o dia que fecharam os teatros, foi sexta-feira. Antes, né? Tipo, dia Dia, 16. dia 13. Dia 13. Dia Então, 16 foi uma segunda-feira. que aí 16 já de era, março. né? Já era oficial, mas Isso, a princípio eram os teatros, né? E isso. eu estava fazendo uma estreia de um espetáculo que eu adoro, que é um espetáculo que eu faço lá na Julieta de Serpa. Já é a terceira vez que a gente faz, que eles fazem os chás da tarde, que são lindos, né? E tem um Aham. espetáculo que se chama Tardes Espanholas, que é um espetáculo que eu acho adorável, porque ele mistura música lírica, né? Então são cantores incríveis cantando música lírica, mistura o cancioneiro espanhol, mais bolero, então eu danço tango, danço bolero, e mistura o flamenco. Então, esse é um espetáculo que eu acho assim, bem curioso, né? Nesse espetáculo eu troco de roupa 9 vezes, troco de sapato 3 vezes, né? Então, assim, também é um desafio para mim, né? Desse lugar, né? Desse não lugar, né? Porque essa transição é no lugar de transição, né? Você não Sim. aprofunda nada, mas curte as conexões, né? Então, é Aham. um espetáculo Aham. que eu adoro e a gente vinha preparando desde o início do ano. E aí, bom, 2 meses assim, pós-carnaval. E aí, no dia da estreia, como a gente faz à tarde, as minhas coisas estão lá ainda no camarim. Né? Porque foi Meu essa Deus. coisa. Tancou de uma hora para Como a outra. gente fazia de tarde, tá uma sombra aqui, né? Como a gente fazia de tarde, a gente pôde fazer, porque publicaram um negócio enquanto a gente estava em cena. Então a gente saiu de cena já sabendo que. Gente, virou um negócio aqui, ó. Ao vivo é assim, vira o celular, tudo bem, peraí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, dá para ajustar. Tudo dá para ajustar. Depois na edição a gente dá um jeito. Peraí, que a luz tá tudo aqui. Agora eu já consegui aquele melhor que fica parado, mas eu não instalei. Não, Peraí. tranquilo, tá bom, tá bom. Isso. Então, assim, eu fiquei com essa impressão, né? No dia que chegou essa notícia, eu estava estreando o espetáculo. Então, assim, ainda bem que a gente fez um dia, porque, não sei, eu fiquei com a sensação de que pelo menos a gente sabe que um processo de estreia é um processo de colagem tão delicadinho, né? E que alguma coisa só acontece quando estreia, né? Inclusive, quem Sim, vai em alguns ensaios gerais fala, isso aí vai estrear? Não é possível, né? Que zona! E ali acontece uma mágica na estreia que não tem explicação, né? sim. Então, foi muito bom, um espetáculo que eu adoro, com certeza vai voltar quando, né, for possível, né? Esses encontros com mais gente. E as minhas coisas estão lá, minha castanhola oficial tá lá, tá tudo lá, assim. É esse susto, né, de você ser... Então, teve essa experiência. E aí, na segunda-feira, eles ainda demoraram um tempo para fechar as academias, mas eu senti que já devia não ir. Então, eu, do dia para a noite, sem pensar como, comecei a dar aula no Messenger. Ainda nem era no Zoom, sabe? Eu Sim, chamei as alunas, eu falei, cara, vamos fazer essa aula aqui, nananã. Então, a gente efetivamente começou no outro dia. Até tive um relato de uma aluna que falou, nossa, foi tão bom você começou no outro dia que a gente nem... Sabe? A gente nem estava sim, sim. entendendo. A princípio era por 15 dias, né? E aí eu tenho uma coisa muito linda para falar sobre isso. Algumas turmas eram turmas de iniciante, né? Então, assim, a turma de iniciante é uma turma que você consegue ver a progressão mais clara, né?
essa turma de iniciante, eles deram uma guinada na aula online e eles percebem, porque é nítido o resultado, né? Eu consigo Aham, fazer correções, só que isso eu fui aprendendo nesse tempo. E aí é que eu repito para você, o que que faz a diferença? É o desejo de encontrar. Então, tem sim, correção que eu estou fazendo online que eu nunca fiz presencial porque eu não conseguia ver. E olha que eu vejo bastante, hein? sim, Então, às que vezes, eu não estou curioso. vendo nem o corpo da pessoa, mas eu sei que o queixo está na outra direção e que o corpo não era para estar ali. Eu já sei que ali tem algo para eu ver, né? Então, foi um processo difícil, né? Assim, no sentido desafiador, né? De reorganizar todas as estruturas. Mas o que eu posso dizer é que eu reitero o meu amor pela arte durante a pandemia, porque é realmente o lugar onde eu me sinto viva. E aí eu não tenho dúvidas da escolha que eu fiz, sabe? Esses encontros, que são essas aulas, eu sinto que faz diferença na vida de quem tem e faz diferença na minha vida. E o encontro, ele só é bom quando ele acontece para os dois, Hum, lindo. né? Então, é o que a gente estava falando do público, né? Eu não posso querer encontrar com quem não está podendo. Tudo bem, outro dia, né? Sim, Tem uma sim. história, eu vou contar aqui, eu vou voltar depois para ela, mas essa história é muito linda. Dá para buscar no YouTube também a Martha Graham, que é uma grande diva da dança moderna, né? Uma grande criadora da dança moderna. E ela tem uma dança que chama Lamentation, que é clássica do início dos anos 60, eu acho, se não me engano. E é ela dentro de um tecido tentando sair, né? É aquele momento da transição, né? Do momento do balé, dança moderna, para chegar na dança contemporânea. Então, a Martha Graham criou uma técnica que inclusive, se chama Graham. E quem quiser procurar, põe lá a Martha Graham. E aí, o que ela fala? Tem uma fala dela que eu nunca esqueci, eu vi no mestrado, na época da pesquisa do mestrado, que ela diz, tem sempre uma pessoa com quem, pelo menos uma pessoa na plateia, com quem você vai encontrar. E aí ela conta uma história desse lamentation, que veio uma mãe no camarim falar assim para ela, aos prantos, dizendo que não tinha conseguido chorar a morte do filho. E que naquele dia, naquele solo, ela conseguiu. Então, Que assim, lindo. é lindo, né? É muito Lindo. impactante. Então, assim, Hum, a gente não pode controlar essas emoções. A gente está falando sobre fluxo, não sobre controle, não sobre qualidade, não sobre um valor que é deslocado para o outro, né? Não sobre imagem. Não é sobre isso, né? Isso existe também, mas assim, eu acho que o que faz a gente se manter na arte é esse sopro de vida. E isso não está no valor que você desloca para o outro, né? Tá sobre a sua sim, conexão da sua alma. E aí, eu estou te falando isso porque nessas aulas eu me senti muito curada, assim, eu me senti muito alimentada, eu me senti muito animada. E aí eu procurei não ser muito direta, né? Buscar envolvimentos. A gente agora vai editar um show inteiro, inteirinho, mesmo que a gente fez no Clara Nunes, a gente vai fazer a versão quarentena. Então, isso está sendo aham, muito legal. A gente vai misturar com imagens do teatro. Então, assim, eu fui tentando criar processos que envolvessem afeto, mas que trouxessem resultado também, né? O professor, ele tem que trazer esse empenho, né? Mas no meio de uma pandemia, o que eu sinto? Tem semanas que algumas pessoas estão ótimas e outras que não. Existe uma oscilação. E a gente precisa respeitar essa oscilação. A gente está sendo convidado a um tempo que é mais calmo. Não adianta a gente tentar trazer uma naturalidade, uma aceleração a um outro tempo, né? sim, O mundo está todo pedindo para você acalmar, né? Então, assim, vamos entender isso também como riqueza e extrair disso o melhor, né? Sem ficar numa ansiedade de uma nova normalidade que a gente não pode controlar. A gente tem que ir vivendo, né? Você fazer a sua peça é isso, é você botar a sua energia no mundo para que ela flua e ela chegue em forma de afeto na casa das pessoas. E chega. E quem está sim, disponível naquele dia vai colher isso, né? sim, E a gente ter esses entendimentos. Então, a gente conseguiu manter toda a grade da escola online. Hoje em dia, a gente tem uma sala no Zoom fixa. E aí, uma coisa que eu queria te contar que é super legal é que
eu nem penso em não ter mais essa aula online, porque eu tenho alunas que moram no Canadá, moram em Portugal, que ficaram muito felizes de voltar para a aula. Então, a gente está fazendo um trabalho de expansão, na verdade. Só que fazendo com carinho, né? Sem que seja, né, atabalhoado, assim. Então, tem uma surpresa aqui até para falar, que na semana que vem, quem quiser ficar de olho na página do Estúdio Gesto, a gente vai lançar alguns cursos gratuitos. Eu não posso falar ainda o que é, mas são muito legais. Então, é @estúdio, com S, _gesto. Depois até ponho aqui. E vão ser cursos muito legais que eu achei interessante nesse cenário de pandemia fazer gratuito. Então, vão ser várias lives e algumas aulas pelo Zoom para a gente fazer correção mesmo, para que as pessoas possam experimentar dançar na sua cozinha, dançar no seu quarto, dançar na sua vida, né? Sim, sim. E é uma super atividade terapêutica, né? Que faz bem para o corpo, para a mente. É saúde mental, física, Total. espiritual. Não, e o flamenco, ele sobe o nosso fogo, né? E na alquimia, isso eu só fui descobrir depois de muito tempo. Na alquimia, o fogo é vida. Quando uma pessoa está com um pouquinho de depressão, ela está com fogo baixo. Então, dançar o flamenco é uma coisa que traz vitalidade, né? Então, eu acho que eu achei importante, como artista, dividir isso gratuitamente. Então, a gente está preparando com maior carinho esse curso. São 2, né? Tem surpresas. Aí tem que ir lá, porque tem toda uma programação lá. Mas eu estou muito feliz. É uma coisa que eu estou, desde o meu aniversário em maio, pensando em fazer esse curso gratuito, que eu queria muito. E trocar mesmo, nesse lugar da teia, né? O que eu posso entregar aqui, né? Quem são as pessoas que são nossos interlocutores de fato? Onde há um encontro, né? Então, eu sinto que essa experiência online me tornou uma professora melhor. Eu estou muito feliz. É muito cansativo. Sim. Vários professores comentaram isso no início e a gente não percebia. Não sei o que você sentiu na peça e tal, mas é uma carga energética muito maior e você não percebe, porque você vai na casa da pessoa. Você vai. Sim, é muito mais cansativo. É mais cansativo, porque nós ficamos, por exemplo, um mês trabalhando até a apresentação, ensaiando online, fazendo reuniões com o diretor online. Então, essa tensão em relação a essa telinha do smartphone, né? E a adequação do trabalho, né? Você, enfim, sair de uma expansão para uma contenção absoluta é muito cansativo, emocional e psicologicamente, sobretudo, né? A Kenny, que faz o trabalho comigo, falou que fica muito exausta. Ela sempre sentiu muito no teatro também, porque tem um movimento psicológico forte, mas por aqui é ainda mais. As pessoas estão comentando aqui, Ciro Barcelos está aí dizendo, eba, tô dentro. Ciro Barcelos, que é grande referência na música. Ciro, Falou que amor meu! Eliane, grande mestre, ele está dizendo aí, que legal, Lili, que legal você poder estender aí as ações do estúdio para as pessoas que estão buscando, inclusive o primeiro contato. E tem um curso que é inédito, que eu vou dar com a minha amiga, minha companheira de trabalho, Milene Munhoz, que é esse que vocês vão descobrir semana que vem, que é um curso que a gente nunca deu e a gente vai começar dando ele gratuitamente, que a gente achou bacana dentro da pandemia. A gente precisa estar nessa horizontalidade, né? Eu lembro muito da música. Hoje eu passei muitas horas ouvindo aquela música do U2 One, que eu adoro, né? A gente precisa... o pouquinho que está perto de você é uma imensidão energética. Se você estiver, né, dando conta de estar criando esse afeto perto de você, imagina essa teia quântica. Se todo mundo fizer isso, não tem buraco. Não tem buraco. Sim. Se você fizer em volta de você, eu fizer, eu vou chegar na sua teia. Sim. Sim, e você falou de uma forma tão linda que nós estamos num momento de retração e de um outro movimento de mundo, um outro movimento da humanidade. É tão bonito isso porque o mundo realmente nos convidou forçosamente ou forçadamente que nós entrássemos numa outra frequência, né? E é muito bonito parar e olhar para nós mesmos e olhar para o movimento de energia a partir do que a gente vem a desenvolver profissional, pessoalmente, né? Porque é uma necessidade, né? E eu acho que tem uma coisa importante nesse sentido da teia, que a gente precisa muito de autocuidado, de auto-perdão, de autocomplacência.
Porque senão na minha teia também vou me perder, né? Naquele sentido que eu não posso te dar o que eu não tenho, né? Sim. Então, essas sustentações, às vezes é um telefonema, né? Em vez de você já criticar, e fulano nem me liga, fulano de repente não tá bem, né? Então você vai e Sim. liga. Não, ter mais essa compaixão, né? Compaixão é mais que a gratidão, é o perfume do perfume, né? Sim. Então, só que tanto compaixão como gratidão, elas necessitam de um autotrabalho, né? Não é algo... E as pessoas confundem muito gratidão como reconhecimento, né? Ai, fulano é ingrato. Ingrato como? Né? Gratidão é Sim. algo que você sente. E é uma dádiva sentir, né? Então, eu sinto que esse recolhimento é um convite a esse trabalho interno, né? E tem muitas chaves, a rede está fornecendo muitas possibilidades de meditar. Acho um momento muito importante de meditação. Eu fiz um ciclo dentro das minhas aulas de o flamenco e os chakras. A gente trabalhou todos os chakras a partir da dança. E agora, depois de um tempo, depois que a gente entendeu que essa teia estava firme, eu tenho conseguido dar aula de suar. Eu tenho um tabladinho que meu amigo cria, né? O Alejo, que é percussionista, luthier, ele cria um tablado que dá para sapatear no apartamento, porque ele tem abafador. Então, Que legal, que cada um legal. casa com o seu tabladinho. Então, eu silencio todo mundo e a gente tem conseguido dançar, porque a gente já criou essa conexão, né? Então, Aham. que tem a ver com a peça. Quando você pediu para as pessoas se prepararem, não era o ato em si, né? Era estar disponível para. Então, se eu faço um Sim. movimento, eu estou disponível para Sim. você, né? Sim. O Sim. movimento é assim, a gente vê lá no campo das constelações familiares, né? Como é que você lê o campo? A pessoa vira de costas, vira de frente, deita no chão, né? O movimento na direção das coisas que a gente precisa fazer. É isso. Mas para mim é uma experiência dura, mas assim, uma experiência onde eu tenho aprendido muito e tô feliz. Que bom, Tô Lili. Estou muito feliz de ouvir essa tua fala e expressando toda a minha gratidão e por estarmos aqui hoje em conexão, disponíveis e conectando com as pessoas, né? Tem mais de 15 pessoas aqui com a gente. Eu queria te pedir para falar um pouquinho da extensão do flamenco, que vai para as castanholas, que vai para as palmas. Queria que você ficasse à vontade, te pedir até para você trazer as castanholas aí para falar um pouquinho aqui. sobre eu não sei se são batidas das castanholas, né? Queria que você falasse um pouquinho das castanholas e das formas de se tocar as castanholas, demonstrasse um pouquinho aí para as pessoas que estão aqui com a gente. Eu vou matar a saudade dessa Ó, a delícia. castanhola é um instrumento de percussão, né? Ó, ela tem essas cordinhas. Normalmente a mão direita... Essa não é a minha ficou lá no camarim. Normalmente a mão direita tem uma marquinha aqui, tem uma afinação diferente, né? Então, existe a mão direita e a mão esquerda. A gente coloca assim. E aí, uma coisa que é legal de falar da castanhola é que a castanhola é um instrumento anterior ao flamenco. Ela vem dos crótalos, ela vem dos índios, né? Então, tem vários livros dos povos primitivos que batiam essas conchinhas, né? Sim, Então, a gente mesmo no colégio não batia coquinho, já era uma sim, castanhola, né? pois É um é. instrumento primitivo de percussão. Então, o que eu acho que é interessante da castanhola? A dança flamenca, ela não tem muita castanhola. O que tem castanhola é o clássico espanhol, que a gente dança com música clássica espanhola, né? Então, mais grandes intérpretes do flamenco trouxeram a castanhola para o flamenco, mas não é do flamenco, né? Sim, sim. E o que eu faço há muitos anos? Isso também está preparado para a gente fazer um encontro no Zoom, mas é mais para frente. Eu dou a castanhola com música brasileira. Então, eu faço com funk, né? Com as músicas que a gente gosta de ouvir. E por quê? Sendo um instrumento de percussão, o que vai trazer conexão? Escuta. Então, se eu toco uma música que eu amo, eu vou ser criativo, porque tem conexão, né? Sim, Então, eu sempre sim. gosto de começar as aulas com as músicas. Cada aluna faz a playlist, né? A gente escolhe, cada uma vai escolhendo. E aí são músicas muito variadas. Bolero, nananana. E a gente toca em todas. Toques básicos. E assim a gente vai sentindo que esse instrumento pode ser nosso. Eu posso tocar numa roda de samba, eu posso, né? Então, Delícia.
a ideia é usar a castanhola como uma expressão, né? Aí o movimento mais conhecido é a carretilha, que é esse aqui, né? Que aí você aprende, não é difícil aprender, em 10, 15 dias você aprende. A questão depois é organizar isso com o corpo, né? Aí, não sei se dá para ouvir bem daí. Tá, eu tô ouvindo bem. Delícia. E o que eu acho legal da castanhola é esse barulhinho. Meio que hipnotiza, né? Uhum. Você trabalhar essa ideia desse barulhinho que vem, né? Então, Sim, imagina, a gente faz muito com forró, né? Então, assim, eu acho que a castanhola é um instrumento que a gente devia usar mais, porque dá para levar na bolsa e criar essa sonoridade, né? Então, não é muito do flamenco, a gente dá, tanto que a aula de castanhola ela é separada da aula de flamenco, mas chama técnica de castanhola. Mas o que me dá mais prazer é eu ponho o Jackson 5 e a gente fica tocando, né? Então, essa técnica, vê como essa técnica já nasce com prazer. Então, quando eu tenho que fazer uma técnica mais pesada para dar um salto, meu corpo já está nutrido. No sim, final, a gente está falando de nutrição, né? sim, De se sentir bem, de se sentir alimentado por aquilo, né? sim, Agora eu sim. até descobri um aplicativo que é muito legal, que tem uma luzinha. Então, a gente está ensinando a castanhola com esse aplicativo, que chama Soundbrainer, que é um metrônomo. Aham, Mas é muito legal, porque na quarentena, como eu tô longe, elas têm um pulso, então virou uma coisa bacana. E a gente se encontra no Zoom, eu falo, e aí, essa luz? Então, cada um tocando em casa. Tem sido bom. Outro dia a gente fez um encontro de castanhola, tinha umas 30 pessoas no Zoom, sabe? Então, sim, é interessante, assim, eu sinto que se a gente traz esse desejo de encontro, mais aproxima do que afasta. sim, Né? sim. Claro que a gente está louco por um abraço, é um fato. E todo mundo tá brincando na escola, porque o final do show do ano passado, eu tinha tido essa intuição, como chamava Flor da Vida, a Flor da Vida é formada pela Vesica Piscis e tal. Eu falei, eu vou terminar com todo mundo se abraçando. Então era muito bonito, era uma música linda, o elenco inteiro entrava, se abraçava e fazia uma grande flor do Oriente. E aí todo mundo agora tem um monte de vídeo desses abraços. E aí todo mundo falando, nossa, que vontade de dar esse abraço, né? Sim. Mas Mas vai eu voltar. sinto. Não, e eu sinto que a gente pode dar virtualmente, não é o mesmo, mas assim, não ficar projetando, né? Assim, viver o que Aham, tem agora com qualidade, como você fez a sua peça, né? sim, Como eu posso me expressar agora? Como agora eu posso me sentir nutrido? Como, né? De que maneira a minha arte pode me trazer alegria, né? Como eu estou dando aula, isso me faz bem. Aí a gente encontra um colega, ensaia um número, né? Então, e sim, às vezes tem algum colega, e aí tem dias que você não tá com tanta vontade, aí vem alguém e te traz essa energia, né? Porque a gente tem essas sim, oscilações, né? sim, Então, sim, acho que essa trama, essa que a gente vem plantando de antes, né? Então, a sim. pandemia nada mais é do que uma grande lente de aumento de algo que já estava acontecendo, né? Aham, aham, com Ela certeza. paralisa, ela dá um pause e faz uma abertura naquele cenário, né? Sim, sim. E fala um pouquinho, Lili, das palmas do Flamengo, que também tem. Aí sim, as palmas têm uma importância muito precisa. Enfim, qualquer apresentação de flamenco, né? Tanto quanto sapateado, a palma é fundamental, né? Quer falar um pouquinho sobre a diferença das palmas, buleria, A enfim. palma é muito legal porque a palma, normalmente a gente usa a mão de um jeito muito utilitário, né? Assim, vou pegar esse leque, né? E a mão no flamenco, se a gente for falar da palma, também é legal a gente falar que a mão a gente faz esse trabalho de expressividade dos dedos, né? Então, a minha mão vai falar com você, né? Eu posso me comunicar, eu posso estar falando, ou eu posso mandar para você, trazer, né? Então, assim, aquele texto mesmo da Clarice Lispector que eu recomendei, ela diz: a bailarina com as mãos em ventarola prepara-se para tornar-se tocável e intocável, aquele do Triunfo Mortal, né? Aham,
E fala das palmas também, diz que quem assiste é tão importante quanto quem faz. É um texto muito lindo, assim, sobre artes cênicas. Eu acho que vale ser lido. E a palma, existe uma profissão de palmeiro. O cara é contratado só para tocar a palma. Então, Que legal. tocar palma no flamenco é uma função, né? Então, existe um microfone da palma, você passa o microfone, né? Então, assim, é uma função de percussionista. Então, do mesmo jeito que a castanhola emite esse som, a sua mão vai emitir um som. E aí existe uma palma que é assim, né? Abafadinha, que chama sorda, diferente dessa, ó. É muito alto, né? Então, por exemplo, se eu tô aqui, por exemplo, por tangos, né? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tô na sorda. Olha a diferença quando eu abro. Muda tudo, né? Então, assim, essa palma, ela vai trazer essa vivência. Então, por exemplo, eu tô numa cena com você. A mesma conexão que você tem entre atores, você tem que ter entre o palmeiro e quem dança. Se a pessoa calma, né? Eu vou com ela. Se ela explode, eu tenho que ir com ela. Eu tenho que criar esse chão para fazer, né? E a palma, para quem dança, talvez seja o instrumento que mais dá apoio. Porque ele tá lá, tá, tá, tá. E junto com a palma, que você perguntou, uma coisa legal de falar que é impossível não falar no flamenco são os raleios, né? Que são as palavras que a gente fala. Ole, vamos, né? Vamos já. Você pode falar. Olha que interessante. É essa voz que vem puxar o outro, né? E às vezes você tá lá no transe dançando, você escuta a voz de alguém, né? A sua energia faz tal, né? Naquele transe. Então, a palma, ela normalmente vem acompanhada do raleio. E isso faz parte da ambiência da dança. É tão importante quanto, né? A gente até brinca que quando ninguém te raleia, né? Você se auto-raleia. Olê, pra te se incensar e seguir dançando, né? Então, eu acho que essas práticas do flamenco, elas ensinam muito para nós, dessa capacidade de troca, dessa inteireza, né? Se eu tô tocando palma e você tá dançando, eu tenho como entrar no seu baile com todo o meu amor e te dar muito chão, se eu quiser. E a gente sente quando o colega faz isso, sabe? E aí você dança no céu, porque você sente que tá todo mundo com você. Sim. Ou o contrário, que a gente também sente, né? Você tá absolutamente sozinho. E isso não tem nada a ver com o resultado da performance, porque olhando de fora, os dois podem ser legais. Claro que o outro vai ser mais mágico, porque o intérprete vai estar com mais prazer. É esse o ponto que eu acho que é o mais interessante, sabe? Toda a cama. Então eu posso tocar castanhola e criar uma super ambiência de mistério, porque eu tô sentindo né? Eu tô naquele mundo. Ou eu posso performar violentamente, tecnicamente, e não me sentir nutrida. Pelo contrário, achar que é sempre pouco. Isso é um grande desafio da dança, né? Eu acho que mais que do teatro, né? As danças que exigem um treinamento, como o esporte, assim, se você segue a sua estrada como artista sem nutrição, você vai chegar lá no alto da montanha, mas você vai se perguntar por quê, né? E se você foi se divertindo, você chega lá e fala, uau! Porque não tem nada a ver com chegar, né? Então, eu sinto que, como professora, como preparadora também, uma coisa que eu acho que é bem clássica num corpo, é uma coisa interessante da gente falar, é esse contorno de borda, sabe? É uma borda. Qual é a permeabilidade da minha borda? Eu tenho borda? Eu tenho contorno? Né? Isso é muito importante. Por quê? Imagina, se você tem uma gaveta que não tem fundo, se você jogar um caminhão, é nada. Não tem fundo, vai passar. Você nem sente que passa um caminhão. Né? Agora, se eu ponho uma telinha no fundo dessa gaveta e jogo uma folha, tá cheia. Então, eu acho que o corpo, ele só vai ser preenchido quando eu, como artista, trabalhar meu contorno.
minha borda, né? E isso é um processo muito terapêutico, né? De autoconhecimento e que eu acho que nas artes cênicas do futuro, para que a gente possa comunicar cada vez com mais alegria e mais de um lugar da alma, sobre os nossos propósitos, né? Sobre o que a gente está fazendo nesse planeta. São questões que vão estar muito em voga nessa transição planetária. E eu acho que, eu não tenho dúvida que a arte é um lugar muito especial para criar um novo mundo. Mas eu sinto que é um novo mundo a partir dessa amorosidade, a partir dessa generosidade com os colegas, né? A partir dessa escuta sem julgamento. E para que isso tudo aconteça, a gente primeiro precisa fazer com a gente, né? Perfeito. Lili, perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Essa hora passou voando. O papo está uma delícia, enfim. Mas já começou a girar 30 segundos. Eu quero te agradecer imensamente pela presença, a Eu todos que amei, estiveram eu quero conosco. te agradecer, foi muito bom estar Ah, aqui linda. comemorando esses 10 anos de A Marca do Zorro. Muito bom. Obrigado pelo carinho. Obrigado a todos que estiveram conosco. Vamos marcar um outro papo desse, que foi uma delícia. Vamos. Fica com Deus, minha amiga. Adorei te ver. Um grande beijo. Bom final de semana. Tchau, tchau.